aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 11ª rodada do Cartola. E fomos bem na última rodada, o Olé feminino fechou com 82 pontos. Gostei da pontuação. É claro que poderia ter sido um pouco melhor. O Verratti fez um gol contra, o Lucas Barbosa foi expulso. Mas enfim, de modo geral, eu gostei bastante da pontuação do meu time. E vocês, quantos pontos fizeram? E chegamos na 11ª rodada, é uma rodada com confrontos interessantes aqui para o Cartola. 2 jogos me chamam mais atenção. O primeiro é o jogo do Flamengo em casa diante do Fortaleza, é um jogo que me agrada bastante. E também gosto da opção do Corinthians, que enfrenta em casa o Vitória. O Vitória que se encontra na zona de rebaixamento, perdeu em casa na última rodada, enfim, é um time que se encontra em dificuldades na competição. Então eu gosto bastante desses 2 times aqui para o Cartola. Mas é claro, como eu sempre comento, todo confronto é possível de se encontrar algum nome para se destacar e escalar aqui no game. E o mercado do Cartola fecha às 6h29 da noite deste sábado. O jogo que abre a rodada será entre o Bahia e o São Paulo. E aí, escalou algum jogador? Me conta nos comentários. De olho nele para a 11ª rodada aqui do Cartola. E a regra, como vocês já sabem, é sempre indicar um nome menos visado, menos escalado na rodada. E o nome da vez é o do Garro, meio-campista do Corinthians, que joga em casa diante do Vitória. Bom, no momento em que eu gravo o vídeo, o Garro aparece como dúvida, natural, ele tá voltando de lesão, ainda não jogou nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, porém, pode ser aquele meia diferente na rodada. O Vitória se encontra na zona de rebaixamento, já sofreu 14 gols na competição e o Garro cobra algumas bolas paradas, é a referência no meio de campo do Corinthians, fez um excelente Brasileirão no ano passado. Bom, é um nome para diferenciar na rodada. Inclusive, uma dica extra seria escalar ele no meio de campo e colocar o reserva de luxo também no meio de campo. E aí, vai escalar? E agora, sem mais delongas, a escalação prévia do Olé feminino para a 11ª rodada. Lembrando que o meu time final você confere no meu Instagram, @CamilaCCampos. Bom, começa a escalação pelo goleiro e eu optei pelo Léo Jardim, goleiro do Vasco, que joga em casa e recebe o RB Bragantino, que vem em uma excelente campanha no Brasileirão. Porém, é um time que não costuma marcar muitos gols. Sendo assim, vejo um potencial muito interessante, muito alto do Léo Jardim na questão das defesas, né? Um goleiro que vai se destacar nas defesas, já que o Bragantino é um time que finaliza bastante. E aqui na zaga, o primeiro zagueiro é o James do Mirassol, que joga em casa diante do Sport. O Sport é o último colocado da competição. E o Mirassol é uma grande surpresa positiva no Brasileirão aqui neste ano. Veio de bons jogos, de bons resultados. Venceu fora de casa o São Paulo na última rodada. E o James é o zagueiro com mais desarmes aqui no Cartola. Ele já conquistou 21 desarmes na competição e custa um pouquinho mais de 5 cartoletas. Já o meu outro zagueiro será o Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, que joga em casa diante do Fortaleza. Vejo como um dos principais confrontos aqui para o Cartola, como eu já mencionei. O Léo Ortiz é um zagueiro de muito custo-benefício, ele custa menos de 7 cartoletas. Vejo com a possibilidade de SG, já que o Flamengo é o time que menos levou gols no Brasileirão. É um zagueiro que se destaca às vezes nos desarmes, na bola aérea também. Enfim, um nome de muito custo-benefício. E agora eu fecho a minha defesa com os 2 laterais escolhidos. E foi difícil porque é uma rodada com bons nomes aqui na lateral. O primeiro deles que eu optei foi o do Escobar, lateral do Santos, que recebe o Botafogo muito pela questão da valorização. O mínimo para valorizar do Escobar é de 0,29 e sim, eu ainda preciso de cartoletas, então é um nome que me agrada nessa questão da valorização. E outro ponto, os desarmes. Ele já conquistou 40 desarmes em 10 jogos, uma média de 4 desarmes por jogo, uma média muito alta. Então, mesmo sem o SG, acredito que ele consiga entregar uma boa pontuação. Já na outra lateral, eu optei por um lateral super acessível para a rodada, que é o Andileri, acho que assim se pronuncia, lateral do Corinthians. Ele custa 5 cartoletas e o Corinthians recebe a Vitória, que se encontra na zona de rebaixamento. É um time que já levou 14 gols na competição. É claro que eu penso muito na questão de um SG, mas caso não conquiste esse saldo, ainda assim acredito que ele consiga entregar bons pontos em desarmes,
aparecendo no ataque também, lateral que pode participar de gol. Enfim, é um nome de muito custo-benefício. Para quem tem mais cartoletas, eu gosto bastante da opção do Paulo Henrique, lateral do Vasco, que vem se destacando, desarmando bastante também. Tem o Juninho Capixaba, que eu nunca descarto, que sempre é uma ótima possibilidade. O Reinaldo do Mirassol, que bate pênalti, tá marcando muitos gols, tem desarmes também. Enfim, é uma rodada com boas opções. Porém, como eu gastei um pouco mais no meio de campo e no ataque, acabei escalando 2 laterais mais acessíveis para a rodada. Porém, é claro que também tem um motivo na escolha, o Escobar pela valorização e o Angeleri pela questão de confronto. E aqui no meio de campo eu começo por ele, não tem como ser outro meia, a não ser o Arrascaeta do Flamengo. É o artilheiro com 8 gols marcados, acho que só o fato de ser artilheiro já é motivo suficiente para escalar independente do confronto. Um exemplo disso, a última rodada, fez gol fora de casa diante do Palmeiras. A média do Arrasca é de 12,65, a média geral, e ele já marcou 8 gols e deu 3 assistências na competição. E os meus outros 2 meias eu considero um pouco mais ousados para a rodada, até porque o primeiro aparece como dúvida, que é o Garro do Corinthians. A minha dica no quadro de olho nele. Gosto da opção do Garro para a rodada. O Corinthians joga em casa e recebe o Vitória. O Vitória se encontra na zona de rebaixamento, já sofreu 14 gols na competição. O Garro ainda não jogou o Brasileirão neste ano, porém no ano passado ele teve ótimos números aqui no Cartola, sempre muito regular, com muita média básica, cobra algumas bolas paradas. Bom, se ele não começar jogando, certamente irá entrar no decorrer do jogo, assim como o meu terceiro meia, que é o Neymar. O Santos joga em casa diante do Botafogo, o jogo será na Vila. O Neymar é a cara do Santos, é a grande referência do time paulista, que precisa muito de um resultado. O Santos se encontra na zona de rebaixamento, ou seja, precisa bastante ganhar, precisa bastante do Neymar para esse jogo. Portanto, estou arriscando no Garro e no Neymar aqui no meu meio de campo. Mas para quem não quer arriscar, tem outras opções na rodada. Inclusive, o meu reserva de luxo será aqui no meio de campo. Eu estou com o Matheus Pereira do Cruzeiro, que está jogando demais, em ótima fase, marcando gol, dando assistência, com muita média básica. E além dele, tem o Alan Patrick do Inter, o Arias do Fluminense, a opção do Coutinho do Vasco, Cristaldo do Grêmio, enfim, tem muitos nomes, porém assim ficou a minha escalação para a 11ª rodada do Cartola. Não vejo tantas opções seguras assim no ataque na rodada. É claro que eu tenho aqueles jogadores com maior confiança. Exemplo disso, Verratti, atacante do Vasco, mais uma vez aqui na minha escalação. Fez um gol contra sem querer na última rodada, mas tudo bem. O Verratti tem crédito, sempre corresponde na maioria das vezes. O jogo do Vasco será em São Januário, eu gosto bastante de escalar ele em São Januário. O Vasco que recebe o RB Bragantino. Vocês conhecem ele, sabem que ele é muito forte na bola aérea, e o Verratti é o vice-artilheiro com 7 gols marcados. Na segunda vaga aqui do meu ataque, eu optei pelo Memphis do Corinthians, que recebe o Vitória. Como eu já mencionei, a média mandante do Memphis é de 14,13, é uma média muito alta. 3 gols marcados, 3 assistências e ele cobra algumas bolas paradas. Por fim, o meu último atacante, que é um atacante muito regular, que sempre entrega a média básica, que é o Eric Pulga, atacante do Bahia. O Bahia joga em casa diante do São Paulo. A média geral do Pulga é de 6,80, sendo que a mandante dele é de 8,94. 2 gols marcados e uma assistência. Porém, o que chama atenção é a questão da média básica. Muitas finalizações, muitos desarmes. Isso resulta em uma boa média básica do Pulga aqui no Cartola. De técnico, Rafael Guanais do Mirassol é um técnico de custo-benefício para a rodada, porém, para quem tem mais cartoletas, eu gosto bastante da opção do Felipe Luiz, do Flamengo, e do Dorival, do Corinthians. No banco de reservas, o Brazão, goleiro do Santos, Marcos Paulo, lateral do Juventude, o Jonathan Jesus, do Cruzeiro na zaga. No meio de campo, reserva, e como meu reserva de luxo para a rodada, Matheus Pereira do Cruzeiro. E no ataque, Luiz Araújo, atacante do Flamengo.
E dessa vez a minha faixa de capitão é do Arrascaeta, meio-campista do Flamengo. E assim ficou a escalação do Olé feminino para a 11ª rodada do Cartola. No gol, Léo Jardim, goleiro do Vasco, em uma lateral Escobar, lateral do Santos, e na outra Landileri do Corinthians. Zaga com o Léo Ortiz do Flamengo e o James do Mirassol. No meio de campo, Arrascaeta com a faixa de capitão, meio-campista do Flamengo, o Neymar do Santos e o Garro do Corinthians. No ataque, Verratti do Vasco, Memphis do Corinthians e o Pulga, atacante do Bahia. De técnico, Rafael Guanais do Mirassol. O time custou 143 cartoletas, um time ok para a rodada. Lembrando que o meu reserva de luxo é o Matheus Pereira do Cruzeiro, que é um cara que eu tenho muita confiança na rodada também. E assim ficou a minha escalação para a rodada, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei do meu time, eu fiz essa escalação de acordo com o que eu tenho de cartoletas disponíveis. Gastei um pouco mais no meio de campo, é bem verdade que sim, porém é um meio de campo que eu tenho confiança na rodada. Como eu comentei com vocês, o Garro aparece como dúvida, o Neymar aparece nulo, mas eu acredito que eles devem entrar no decorrer do jogo, enfim, jogos importantes para o Corinthians e para o Santos também. Então eu resolvi arriscar nesses dois nomes. Justamente por esse motivo, né, por escalar 2 meias que não estão prováveis, eu coloquei o reserva de luxo também no meio de campo, assim como a minha faixa de capitão. Agora me contem nos comentários a escalação de vocês para a rodada. Estão confiantes em quem? Vão arriscar em algum nome também? Me contem tudo aqui nos comentários. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, tchau, tchau!